Lucas capítulo 15, verso 15. Achou? Diga amém. Parábola do filho pródigo. 15:15 de Lucas diz: então ele se foi, se agregou a um cidadão daquela terra, e este o mandou para seus amigos, para os campos, a guardar os porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Obrigado. Mas ninguém lhe dava nada. Verso 17. Então, caindo em si, disse, lembrando: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei a ter meu pai, e direi ao meu pai: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores, ou como os seus empregados. Pai, te damos graças mais uma vez, porque a tua palavra sempre se renova diante dos nossos olhos. Que através do teu Espírito Santo, Deus, a tua mensagem seja uma mensagem confrontadora, exortativa, mas que venha trazer mudanças substanciais, relevantes aos nossos corações. Nós te autorizamos, Pai, a fazer a tua vontade prosperar. Guarda as nossas crianças, guarda, Pai, aqueles que estão trabalhando nos bastidores desse culto, de tal forma que possamos aqui aprender do Senhor, através da tua palavra, e que coisas extraordinárias aconteçam no nosso meio. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Setembro, dentro do nosso calendário, é um mês que a gente chama de Setembro Amarelo, que é um mês onde se bate muito na tecla de prevenção a suicídio. Por incrível que pareça, a cada 40 minutos, uma pessoa comete suicídio no Brasil. A cada 40 minutos tem alguém cometendo suicídio só no Brasil. E a gente sabe que boa parte desses momentos em que a pessoa surta e comete esse ato definitivo de tirar a sua própria vida, poderiam ter sido evitados por nós que convivemos com essas pessoas, e saber que boa parte dessas famílias que foram destroçadas e feridas na sua essência, poderiam ter sido evitado esse problema, por conta às vezes de falta de informação, nos deixa muito tristes. A Bíblia tem casos de suicídio. Talvez o primeiro, mais clássico, seja o caso de Saul, que ao ver que estava perdendo a batalha, ele se lança sobre a própria espada, e logo depois o seu escudeiro faz a mesma coisa. Elimeleque faz a mesma coisa quando recebe uma pedrada de uma mulher. Para não morrer, ele pede ao seu escudeiro que o mate. Um rei também chamado Enri taca fogo no quarto onde ele estava, e ele fica ali, ele morre queimado. E outros casos mais, até que a gente chega no caso mais conhecido, mais propagado, que é o caso de Judas, que cometeu suicídio após entregar Jesus aos fariseus. Todos esses casos, cada um tem os seus porquês, mas eu quero, sobretudo, olhar um pouco e entender um pouco o que acontece na mente de uma pessoa quando ela está muito propícia a tirar a sua própria vida. Lembrando que quem comete o suicídio, no fundo, não queria perder a vida, só queria deixar de sofrer. É quando a dor na alma ela é tão grande que ela chega a ser maior do que a vontade de viver. Por conta disso, a pessoa tira a sua vida porque não suporta mais aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento na sua alma. E as frases típicas que se repetem na boca de uma pessoa que está vivendo esse momento de grande agonia da alma, as frases típicas se repetem na boca de uma pessoa que está vivendo uma angústia lacerante, que já está a levando até pensar em tirar a sua vida. São frases clássicas que a gente ouve no nosso dia a dia, mas quando ela é repetida muitas vezes, ela está nos dando um sinal, um alerta. E as frases são as seguintes, eu anotei algumas. Primeira frase: eu não sou bem-vindo, sou um peso, só dou trabalho para as pessoas, eu não mereço ser feliz,
Na verdade, eu não sei o que é felicidade. Eu não me amo. Eu sou um lixo. Eu não tenho capacidade de fazer nada certo. Tudo que eu faço dá errado. Eu não aguento mais. Tenho vontade de sumir. Tenho vontade de morrer. Tudo é muito difícil para mim. Nada mais faz sentido. Tudo perdeu a graça. As pessoas não gostam de mim. Ninguém me ama. Não tenho mais sonhos. Nada mais vale a pena. Eu não sou capaz de suportar mais um dia. Eu não faço diferença na vida das pessoas. Se eu viver, ou se eu morrer, tanto faz. Esse é o tipo de pedido de socorro que as pessoas que enfrentam situações de depressão profunda, traumas, angústias, começam a verbalizar dia após dia. E muitas vezes nós vemos isso como um milindre, um chilique. Ou somos capazes de dizer assim: muda, para com esse discurso, sai dessa, se levanta desse abismo, sai desse quarto escuro. Como se a pessoa já não tivesse tentado de N formas atravessar esse deserto. Mas quando ela chega nesse estágio de angústia plena, é porque ela já tentou tudo e ela não dá conta. E é muitas vezes nesse momento que nós perdemos a oportunidade de ajudar uma pessoa. Mas pastor, o que o filho pródigo tem a ver com isso, né? O filho pródigo tem sempre a ver com tudo. Eu nunca vi uma parábola tão rica como essa. O filho pródigo, ele vai viver um momento da sua vida de intensa pressão emocional. O filho pródigo vai atravessar um deserto na alma que o vai levar a um chiqueiro, da onde a Bíblia diz que ele cai em si, porque já estava fora de si. O filho pródigo enfrenta situações, é evidente que boa parte delas ele mesmo cavou, mas não vem ao caso quem é o culpado pelo seu sofrimento. O que importa é você saber que o sofrimento existe, e em determinados momentos ele acaba extrapolando a nossa capacidade de suportá-lo. Achar os culpados para quem me fez sofrer não vai resolver o problema. Ficar buscando os motivos que levam uma pessoa a chegar onde chegou e culpá-la ainda mais por aquele fruto podre que agora ela colhe, por conta de decisões do passado, também não vai ajudar. Querer motivar uma pessoa como se motiva alguém a atravessar a linha de chegada de um grande prêmio, não é a mesma coisa que motivar uma pessoa que está com a sua alma ferida. É diferente. Quanto mais você diz, você consegue, a pessoa olha para si e diz, não consigo. Então isso a frustra ainda mais. Então até mesmo esse apoio que achamos que estamos dando pode ser a pedra que vai acabar de afundar essa pessoa. E aí, refletindo mais uma vez na história do filho pródigo, eu comecei a pensar em algumas coisas que acontecem conosco, que nos levam a situações de aflição na alma. E talvez você possa identificar pessoas que convivem contigo, que tenham passado por situações semelhantes, e fazer através desse paralelo, meu irmão, através desse paralelo, uma reflexão de que talvez você seja a pessoa que Deus vai usar para ajudar pessoas a sair dessa situação de angústia. Deus quer usar a igreja para curar essa nação, meu amado. E nós estamos vivendo momentos difíceis, em que as pessoas estão perdendo o prazer de viver. E o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, que pessoas estão perdendo o prazer de viver por excesso de prazer.
Olha que coisa interessante. A falta de limites no prazer, a falta de barreiras, o desejo de viver tudo que se pode viver, e a possibilidade de experimentar todo o prazer que a carne deseja, tem levado jovens à depressão. A Bíblia diz que esse jovem pede ao seu pai parte da fortuna que lhe cabia, e com muito dinheiro no bolso, ele se distancia de sua família, ele se distancia de sua cultura, ele se distancia dessa auditoria familiar, e ele vai fazer tudo o que o seu desejo carnal quer. Então ele satisfaz toda a sua ânsia por experimentar coisas, e ele se prostitui, e ele vai para a balada, se fosse hoje, e usaria drogas. E aí você começa a entender como pessoas que têm tanto acesso ao prazer, acabam sendo elas que cometem suicídio. Ou você acha que suicídio ele é mais intenso na classe pobre? Não. Existem mais casos de suicídio em pessoas abastadas. Muitas delas porque experimentaram um grau de prazer sem limites tão grande, que perderam o prazer por as coisas simples da vida. Esse menino viveu tudo que ele queria, e por excesso de prazer, ele vai parar num chiqueiro. Por que as pessoas usam esses excessos? Excesso de velocidade. Por que tem gente que gosta de correr como um louco quando está dirigindo? Extrapola todos os limites. A placa está lá 80 e o cara passa 180. Ele está experimentando ali, sabe, um momento de poder, um momento em que ele é mais rápido do que os outros. São experimentos que a gente tem no dia a dia, que nos levam ao pico da euforia, mas sempre depois do pico da euforia vem o vale da frustração. Até mesmo nas questões sexuais, pessoas que experimentam o sexo na sua mais brutal forma, ou mais nômade forma, e acabam às vezes por perder todo o prazer da intimidade. Pessoas que experimentam drogas, bebida alcoólica, aventura. Quantos estão morrendo por experimentar uma aventura que excede a responsabilidade? Quantos você não conhece que vivem assim? E eu vejo jovens dizendo: eu gosto de viver perigosamente. No fundo, meu amado, é porque não conseguem mais sobreviver sem a euforia do perigo. O perigo é contagiante, e o perigo às vezes nos vicia. Tem pessoa que ela é viciada em perigo. Você deve conhecer alguém assim. Então, às vezes a depressão vem pelo excesso, por incrível que pareça. Esse moço experimentou tudo. Esse moço experimentou algo também que traz muita frustração, que é a solidão afetiva, longe da família e longe de amigos verdadeiros. Tinha muita gente ao redor dele, mas ele se isolou, ele se enclausurou, e hoje tem um tipo de enclausuramento interessante, e eu preciso que você pense nisso com muito carinho, que é o enclausuramento cibernético. A pessoa se fecha no celular dela, ela se fecha no site dela, no aplicativo dela, e ali ela se afasta de todo tipo de toque, de todo tipo de desgaste, de todo tipo de exortação, de todo tipo de olhar. Ela se enclausura, ela cria um quarto escuro, onde o fio de luz é a saída cibernética, e ali ela vive uma vida paralela, quase que esquizofrênica. Ela vive uma vida que na verdade não é real, ela é cibernética, ela é através dos bits, ela é através desses mundos sociais, desses aplicativos de redes sociais, na qual ela tem anonimato, na qual ela não precisa dar o nome, na qual ela pode postar imagens que não são dela, na qual ela pode postar imagens que são dela, mas que são mentirosas, que não diz respeito à verdade que ela está vivendo, são fantasiosas.
Então ela vive no mundo de Bob, ela se esconde ali. Passa a ser também uma forma de você evitar o toque. Mas a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que os irmãos da igreja, eles perseveravam na doutrina e na... Quem lembra? Perseveravam na doutrina e na comunhão e no partir do pão. Sabe por quê, meu irmão? Ter comunhão com o irmão passa pela perseverança, porque não é fácil não. Somos diferentes, gostamos de coisas diferentes, temos mundos diferentes, desejos diferentes, velocidades diferentes, pensamentos diferentes, e muitas vezes somos concorrentes em algumas questões. Então é difícil o relacionamento de comunhão, mas a Bíblia diz que como é bom que os irmãos vivam em... Como é bom que os irmãos vivam em... Toda forma de trato humano que abre mão da comunhão é patológico. Todo experimento que o jovem ou até o adulto coloca sobre si como modo de vida, que afasta outro ser humano da vida dele, é patológico. É enfermidade na alma, é enfermidade afetiva, é enfermidade cognitiva, é incapacidade de perdoar, é incapacidade de tolerar, é ansiedade, é querer viver um mundo onde você é o rei e você também são súditos. Você se constrói. É aquele The Sims, tinha um negócio desse? É The Sims, Flavinho? Acho que é, né? Que você construía a cidade, não era? Acho que era The Sims. Não sei se tem mais isso. Deve ter outro agora, né? Qual seria o equivalente disso hoje? Primo, qual seria o equivalente? Eu não jogo videogame mesmo. Mas tem uns videogames que você constrói a cidade, e aí você é o rei, você escolhe os súditos, e vai. Tem gente vivendo isso, querido. Isso é esconderijo. Viver a vida em comunhão é difícil, mas é vital. Como é bom que os irmãos vivam em comunhão. O autor da carta aos Hebreus diz: não deixai-vos de congregar, como alguns têm feito, quanto mais se aproxima o dia da vinda de Cristo. Quantos acham que Jesus está às portas? Diga amém. Então diga: muito mais eu preciso de comunhão. E eu percebo um pouco dessa incapacidade, sobretudo na geração que está chegando, porque eles têm muita comunhão, mas é uma comunhão sem toque. É uma comunhão em que, se você começa a falar algo que eu não gosto, eu simplesmente mudo a tela e deixo você falando sozinho, educadamente. Porque quando está tete a tete, você está falando algo que eu não gosto, a minha expressão do rosto vai determinar isso. Então nós vamos entrar num conflito, e às vezes é um conflito importante que vai ajustar pensamentos. Mas como agora eu só me relaciono pela internet, quando você começa a falar algo que eu não gosto, eu te barro, eu te bloqueio, eu te elimino, passo o dedinho, ó, jogo para lá. Então eu vou me tornando uma pessoa que não tolera, porque eu não preciso tolerar, porque qualquer coisa que venha contra mim, eu barro, eu tiro. E aí, quando eu estou na vida real, seja no trabalho, na escola, coisas pequeninas nos levam a grandes desafios, grandes brigas, por causa de coisas pequenas. Porque nos tornamos melindrosos na parte afetiva, como alguém que sofreu queimadura de 3º grau, e você vai abraçar e ela diz: ai, isso dói. O filho pródigo se afastou de quem o amava, e ele se anelou a pessoas que não o amavam, amavam o que ele tinha. E na internet não falta gente que é amada pelo que representa na internet. Pessoas que têm muitos likes, muitas curtidas, se acham amadas por uma multidão de pessoas sem nome.
que apenas dão like ou dislike lá naquilo que publicou. Então a pessoa se envaidece por uma comunidade imensa de aduladores e não de amigos. E o pior é que muitos de nós queremos esse posto de sermos adorados, de sermos admirados por questões cibernéticas. E na verdade, às vezes não conseguimos a admiração de pessoas que convivem conosco dentro do nosso lar. Somos famosinhos da internet para lá, e dentro de casa somos vistos como o bicho do mato, que não temos comunhão nem na hora de almoçar. Será que é esse tipo de comportamento, querido, que Jesus ao voltar quer encontrar em seus filhos e filhas? Ou será que não precisamos resgatar a perseverança de andarmos em comunhão dos santos? Não gostei, não quero, faço o beicinho, me afasto. Aquele menino se afastou voluntariamente de quem ele amava, mas agora ele se sente só. A Bíblia diz que não havia ninguém para ajudá-lo, e muitos se encontram nessa solidão que construíram, às vezes é na emoção, porque não tem mais um amigo, e aí quando precisam de um amigo para desabafar, não tem, e aí vão se entulhando das suas mazelas e as suas angústias, até que chega um ponto que não dão conta mais, e aí começam a vir os pensamentos de morte. Então eu estou aproveitando, querido, essa campanha aí do Brasil, de Setembro Amarelo, para que a gente esteja atento, não só apenas com relação ao suicídio, mas sobretudo a essas depressões, essas angústias, essas tristezas que não são temporárias, porque a tristeza é muito natural no homem, assim como a alegria. Ela é como se fosse uma roda gigante, um dia estamos tristes e no outro estamos alegres, e às vezes na mesma hora estamos tristes e alegres, é uma loucura, mas assim é a emoção do homem. O problema é quando a tristeza, ela é perene, ela é um estado de tristeza constante. A pessoa está triste há 7, 10, 15, 20 dias. Essa tristeza muitas vezes é pela falta de amigos. Diga: Deus me fez para viver em comunhão. Uma outra coisa que leva a pessoa à angústia é o remorso por ter feito o que fez. O verso 17 diz que ele tem lembranças da casa do pai, ele lembra que lá tinha comida, lá tinha cama, lá tinha tudo, então ele se angustia porque ele tomou a decisão equivocada. Mas aí entra uma coisa terrível, que acomete sobretudo essa nova geração: orgulho de aceitar que errou. O cara morre, mas ele não admite que errou. Eu tomei essa decisão errada, mas não vou dar o braço a torcer. Eu vou ficar aqui nessa terra, está passando fome, mas eu vou arrumar um negócio. E daqui a pouco eu vou trabalhar para alguém, mas eu vou arrumar um negócio. Já estou no chiqueiro, mas vou arrumar um negócio. Daqui a pouco eu estou com fome. E aí vem as lembranças lacerantes daquilo que eu podia estar vivendo se eu não tivesse tomado aquela infeliz decisão. E aí se martiriza, se angustia, se culpa, se cobra, se acusa, e vai se tornando cada vez mais tímido nas suas emoções. Esse menino foi se mutilando de raiva de si mesmo, porque eu não fiz isso. Rancor crônico de decisões erradas. Precisava se perdoar, precisava entender que remoer aquela angústia não resolveria o problema. Porque ele não voltou para a casa de seu pai antes, se ele conhecia o coração bondoso daquele homem? Mas ele pensou: não, todo mundo disse que ia dar errado quando eu saí, e deu, está dando, mas eu vou dar a volta por cima, nem que eu tenha que botar minha zérnia para fora. Que orgulho besta, que orgulho bobo, que orgulho idiota, que nos impede
impede de voltar atrás e recomeçar onde quer que seja. Não importa, há sempre uma linha de recomeço para mim, para você, meu amado. Não deixe que o orgulho iniba e retire de você a oportunidade de recomeçar, seja num relacionamento, seja numa vida afetiva, seja uma questão ministerial, seja uma questão espiritual, seja uma questão profissional, seja uma questão universitária, não importa. Sempre há uma linha de recomeço para mim e para você. Não permita que o orgulho bloqueie essa porta. Bobeira, está sofrendo, está angustiado, mas não pode se perdoar. O que eu fiz foi muito ruim. Sim, e se foi? Vai adiantar você se mutilar? Esse pai quer você de volta, não quer ver você sofrendo em chiqueiro. Uma mãe sempre quer o filho de volta, não quer ver ele sofrendo no chiqueiro. Mas o orgulho muitas vezes é o pior inimigo da nossa liberdade de escolha, porque ele castra a nossa liberdade de escolha. Diga: eu sou liberto. Pelo Filho eu posso escolher voltar atrás. Esse menino começa a sentir necessidades básicas, carências primárias. Ele está desempregado, ele está sem amigos, ele está sem parentes, e agora ele já está sentindo fome. Fome, ele está com fome. Aqui já é físico o problema. Ele está entrando num processo de desnutrição. Você imagina o que é uma pessoa com fome, fome mesmo. E tem muita gente que já experimentou isso em algum momento de sua vida. Eu conheço N casos de pessoas que experimentaram passar frio, passar fome, não ter onde dormir, ser despejado, não saber o que fazer. Essas coisas fazem marcas enormes nas nossas emoções. Esse menino está passando fome. Quem já passou fome sabe o que significa isso, não ter um teto. Mas esse menino também começa a ter distúrbios nos seus pensamentos. Alguns têm distúrbios por aceleração. Pensam tanto numa solução de um dado problema que não conseguem mais frear os pensamentos. É como uma carreta descendo uma ladeira sem freio, e ele não consegue parar de pensar, e ele está comendo, ele está pensando, e ele está andando, ele está pensando, e ele então não consegue desligar para dormir, aí precisa recorrer a medicamento, mas aí ele não dorme, ele apaga, mas quando o efeito passa, o pensamento volta, e às vezes mais acelerado ainda. Mas tem gente que vai para o outro lado, que é o lado da confusão dos pensamentos, não consegue conectar, fica no estado de catarse, é uma série de informações que não se indexam, que não se unem, é uma série de pensamentos confusos, pensa sobre tudo ao mesmo tempo, e fica confuso, não consegue se expressar, não consegue sequer colocar para fora o que está sentindo, é uma série de pensamentos enlouquecedores na cabeça. Diz o texto que o menino, depois de um tempo no chiqueiro, ele cai em si. Mas quanto tempo ele ficou fora de si? Quanto tempo essa confusão na cabeça dele, de volto não volto, mereço não mereço, sou pecador não sou pecador, vou conseguir emprego não vou conseguir emprego, eu suporto passar mais um dia de fome, não suporto, eu vou comer essa lavagem, não como essa lavagem, eu vou ficar no meio dos porcos, não fico no meio dos porcos. Sabe, quanto tempo você acha que durou isso na mente desse menino? Não sei, mas apenas alguns dias seriam suficientes para deixar uma pessoa paranoica. O medo do que vai acontecer. Que delícia. Precisava espiar desde cedo, esperando esse espirro. Libertador. Imagina a mente desse rapaz. Será que vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que vai melhorar? Será que
o candidato, a candidata vai ganhar? Será que depois da eleição vai melhorar? Mas ele só assume em janeiro? Será que até janeiro eu suporto? Mas se não for, e se for aquele ou aquela? Se for esfaqueado, se não for, quem será? Será que vai mudar? Não sei. Será que vão ser os esquerdopatas de novo? Será que nós vamos virar Venezuela? Vou mudar para Portugal, vou mudar para os Estados Unidos, eu vou para outro lugar, vou para o Chile, mas aqui não dá. E aí a pessoa começa a ter uma série de pensamentos que trazem uma confusão na sua mente. E o pior, ela começa a negociar valores importantes que até então ela jamais pensou em negociar, mas agora ela está negociando. Sabe por quê, irmão? Para um judeu, e eu quero crer que nessa parábola falada por Jesus, estamos falando de um judeu. Para um judeu, estar perto de um porco já era algo ruim, porque o porco, para o judeu, é um animal imundo, mas não é imundo porque ele é porco. Isso é um pleonasmo, né? Ele não é imundo porque ele é porco, ele é imundo na questão espiritual. Ele é imundo porque ele é um bicho que representa o pecado, a lascívia, a morte. Então não é só porque ele tem lama nos pés. A sua imundície externa para o judeu não é tão importante quanto a sua imundície enquanto animal de casco, quem lembra? Fendido. Animal de casco fendido para o judeu. Lembra quando veio lá no lençol para Pedro e disse: isso é imundo, porque era animal de casco fendido, é peixe sem escama, é molusco. São coisas que para o judeu era coisa imunda, ele não podia tocar. Então esse menino não está tocando não, ele está vivendo no meio do chiqueiro. Então não é simplesmente ele tocar o dedo, ou ele comer um torresmo. É viver no chiqueiro, é estar dentro, é estar alimentando porcos. Então isso está além da sua capacidade emocional. E eu vejo pessoas que vivem hoje situações, sobretudo dentro do ambiente familiar, vivem situações que ele passou a vida inteira negando, dizendo: jamais eu vou tolerar isso. Não, na minha casa isso não, na minha vida isso não, com os meus filhos não, com o meu casamento não, com a minha vida não. E às vezes está vivendo exatamente uma situação como essa, degradante, que você não tem força para poder lidar com ela, e aí você tem que conviver, porque ou é o chiqueiro ou é a morte. Mas isso vai mexendo com você. Tolerar aquilo que é intolerável, conviver com aquilo que você detesta, com aquilo que vai de encontro aos seus princípios mais básicos, mais primitivos. É você ir, sabe, é como se você fosse fustigando a sua alma, se fosse amolecendo, murchando por dentro. Esse moço está vivendo isso. Então o estágio desse moço é terrível, e eu preciso trazer isso para a nossa vida, porque tem gente vivendo isso. Não conseguem desligar, e às vezes por conta desses distúrbios de pensamento, porque estão contrariados na sua essência, contrariados na sua essência, às vezes por causa de distúrbios desse pensamento, não dorme direito. E aí não dorme direito à noite, se tem uma vida, né, diurna, como a maioria de nós. Durante o dia, o que acontece? Fica o quê? Sonolento. Então tira a energia, tira o tônus muscular, fica enfraquecido, fica mole, fica desanimado, e uma coisa vai levando a outra. E aí, porque tira cochilos durante o dia, porque está cansado, perde mais o sono à noite ainda, aí começa a trocar o dia pela noite. Irmão, tem muita gente vivendo situações como essa, e não se apercebe de que isso pode levar você a um estágio de depressão profunda. E como eu já disse, a desesperança espiritual, porque o porco era um animal imundo na crença judaica.
E é interessante porque no verso 18 ele diz assim: eu vou lá falar com meu pai o quê? Que eu pequei. Ele reconhece que é pecador, mas ele não reconhece que é pecador como nós dizemos hoje, né? Que somos pecadores, mas pela graça somos salvos. Ele está dizendo que tem pecado nele, ele é digno de morte. Ele está dizendo que tem pecado nele, que ele não é digno de ser chamado filho daquele homem. Ele mesmo se condena e ele mesmo dá a sentença: eu vou lá falar com meu pai que eu pequei e não sou digno. Ele se sente desonrado, indignidade de simplesmente participar da mesa com aquele que ele ama. Ele se culpou de uma forma que ele não vê espaço para ele naquela casa. Tem pessoas sentindo isso, irmãos. Ele já não se vê mais participante daquela família. Ele não se vê mais sentado à mesa. Ele já não se acha mais filho, já não se acha mais esposa, já não se acha mais marido, já não se acha mais crente. Perdeu completamente suas ligações afetivas. Então ele se sente um nada, alguém à parte da sociedade, porque não pertence àquela sociedade, não é amigo daquele homem da qual é o dono do chiqueiro, ele não é parente das pessoas daquela terra, os seus parentes estão longe, e mesmo em si voltando, ele diz: eu vou voltar, porque eu preciso sobreviver, mas eu não volto como filho. Ledo engano, porque uma vez filho para sempre. E não é por merecimento, e nem porque você errou menos. Você é filho, porque Jesus morreu na cruz por você. A nossa filiação não depende da nossa ficha curricular. Eu sou filho porque aceitei a paternidade de Cristo sobre a minha vida. E Ele colocou em mim o seu Espírito Santo. E aquele que vai a Cristo, Ele o toma e jamais lança fora. Mas tem gente vivendo assim, já não se acha digno de ser crente, já não se acha digno de participar do corpo. Ele mesmo se exclui, ele está longe do Pai, ele não sabe o que o Pai pensa. Mas na concepção dessa cabeça confusa pequei contra o céu e contra o meu Pai, ponto, sentença, não sento mais na mesa, não mereço ser chamado filho, não mereço comer na mesa, não mereço meu anel, não mereço minha roupa, não mereço minha sandália, não mereço minha cama, não mereço nada. Ele está se mutilando. Ele acha que essa mutilação vai pagar o que ele causou aos pais. Meu amado, só o sangue do Cordeiro paga a multidão dos nossos pecados. Seu e o meu sacrifício não são capazes de pagar uma gota do sangue do Cordeiro. Se não for por crer que Jesus verteu seu sangue por mim, nem aqui em cima eu estaria. Mas é porque no nosso sistema de valores, a gente faz uma contabilidade. Fiz muito, mereço muito. Fiz nada, mereço nada. Fiz negativo, mereço punição. Então nós criamos um sistema meritório da graça. Já viu isso? Mérito da graça. Se pudéssemos colocar essas duas palavras na mesma frase, porque elas são antagônicas. Se é mérito, não é graça. Porque graça é quando não mereço. Se tem graça, não é por merecimento. Mas às vezes a gente acha que a nossa relação com os nossos pais é meritória. E sobretudo, porque nossos pais realmente são pecadores. Nós somos pecadores. Sobretudo quando achamos que a nossa relação com Deus é a partir de mérito ou demérito. Lê do engano. Sofremos de graça, porque já sofremos pelas consequências dos nossos erros. Não precisamos acrescentar sentenças de juízo sobre a nossa própria vida. Porque o Filho do homem veio a essa terra, o Filho de Deus, para nos libertar e não nos escravizar. Ele veio para libertar.
E a liberdade que Ele conquistou para mim e para você já está paga na sua integralidade. Nem tem cédula contra você. Deus cravou na cruz do Calvário. Nenhuma condenação há para aqueles que estão no colo do Pai. Então, meu amado, preste atenção, porque eu quero que você converja essa mensagem na vida daqueles que estão passando por depressão, angústia, frustração e até mesmo falando em suicídio. Porque só tem uma solução: é o colo do Pai, o colo do Criador. Ele pode mexer na essência de um moço que está vivendo uma série de distúrbios. A acusação do diabo, irmão. Como tem gente sofrendo. O diabo, ele viabiliza, ele pavimenta o caminho para o pecado. Ele é patrocinador. A cancela do pedágio para quem vai pecar está gratuita, está levantada. Aí você peca de graça. E ele até ajuda, paga a conta. Mas depois que você peca, ele é o exator, ele é o cobrador de imposto, ele é o acusador, ele é o que se interpõe entre você e Deus, porque o pecado faz separação, e ele vem com a cédula na mão, e às vezes a gente aceita essas acusações do diabo sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida ministerial. A culpa é sua. Se você tivesse feito assim, assim, assado. Acaso eu sou, por acaso, mãe de nabo, que adivinha as coisas? Eu acaso sei psicografar? A gente faz as coisas dentro da nossa razão e de uma intuição emocional, de uma alma pecadora e do nosso espírito ligado ao Espírito Santo, que às vezes se embola tudo, irmão. Então às vezes a gente toma decisão errada sim. Agora, você aceitar o dedo do diabo na sua cara porque você errou? O dedo dos homens nós não podemos impedir, porque eles têm livre-arbítrio. Mas o dedo de diabo a gente afasta com o sangue do Cordeiro de Deus. Quando o diabo vier te lembrar dos seus erros, meu irmão, você pode falar para ele: rapaz, eu já sei de todos os meus erros, eu só preciso te lembrar de uma coisa, é porque eu vou terminar no céu e você vai terminar no inferno. Não aceite a acusação de alguém que já está condenado. Meu Deus, estou sentindo Deus nessa palavra. Eu quero que essa palavra chegue a muitos lares através da internet, porque tem muita gente sofrendo de depressão, de angústia, pensando em tirar a vida. Mas essa palavra vai chegar lá, meu irmão, como bálsamo de Gileade, trazendo cura, porque Jesus manda a sua palavra e ela cura. Eu quero ler o verso 20 para encerrar com você. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, todavia, entre aspas, ignorou, entre parênteses, nem deu ouvido, e disse aos seus servos: tragam depressa, correndo, a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também, matai um novilho cevado, vamos comer e vamos nos alegrar. Eu acho legal essa palavra aparecer duas vezes. Pressa. O pai correndo
vai abraçá-lo. O pai correndo quer vestir. Sabe por quê, meu irmão? Quem está vivendo um estágio desse precisa rapidamente ser acudido. Quem está vivendo um estágio de depressão, de angústia profunda, querido, às vezes está no limiar de entregar a sua vida. É um momento em que Deus tem pressa e Deus vai usar você. Deus vai usar a sua autoridade, o seu colo, o seu amor, o seu braço, o seu ombro. Deus tem pressa em salvar. Deus tem pressa em acudir. Deus tem pressa em repor o que aquele menino perdeu. Deus tem pressa em reorganizar. Deus tem pressa em recolocar ele no lugar dele de filho, não de empregado. Deus tem pressa para cobrir a sua nudez, a sua vergonha com um manto. Deus tem pressa para colocar a autoridade do anel no seu dedo. Deus tem pressa para calçar aqueles pés que andaram tantos dias sofredores. Deus tem pressa para beijar. Deus tem pressa para abraçar. Deus tem pressa para salvar. Sabe que, segundo a tradição judaica, quando um filho desonrava um pai, pela lei cultural e regimental, ele tinha que ser apedrejado. Então presta atenção, veja se não pode ser isso também. O texto diz que não foi o menino que viu o pai, mas o pai viu o menino, sim ou não? O pai, preste atenção, o pai está atento ao retorno do pródigo. E diz o texto que quando o pai vê, corre. Talvez, estou especulando, irmãos, talvez, pela lei, se alguém vê aquele menino chegando, diz: olha lá, o filho fulano que desonrou ele, o que vamos fazer com ele? Apedrejar. Ah lá, o filho daquele fulano. Porque eu não sei se vocês vão se lembrar, creio que a maioria sim. O próprio irmão disse: esse teu filho, em outras palavras, não merece o teu perdão, não merece ser festejado. Isso gastou seu dinheiro com prostituta. É teu filho, não é mais meu irmão. Eu não participo da festa desse infame. O irmão de sangue. Então você imagina como aquela população que viu esse homem sofrer, de ver esse homem perder parte da sua fortuna, que viu esse homem chorar tantas vezes na janela, esperando esse moço voltar, o que aquela população ali ao redor daquela fazenda tinha de raiva desse moço. Então, se esse moço está voltando maltrapilho, sujo, seria facilmente apedrejado. E eu já disse aqui em outra oportunidade, vou repetir, irmão, eu já vi um apedrejamento. Eu já vi um apedrejamento. Estando lá nas pirâmides do Egito, por causa de coisa de camelo, de não sei o que, eu vi um rapaz ser apedrejado na minha frente. O sangue quase saiu de mim inteiro. Eu já sou branco, fiquei transparente. E eu com a máquina fotográfica querendo filmar. Tirei algumas fotos. E enquanto eu passava de máquina fotográfica para a filmadora, na época as maquininhas pequenininhas assim, o cara olhou para mim e mandou eu parar. Eu saí correndo como louco. E tinha um cemitério, que é um cemitério que tem do lado das pirâmides, um cemitério antigo, né? Só tem as partes. E eu correndo no meio daquelas catacumbas. E depois, quando a gente voltou para o ônibus, e o ônibus passou próximo ao lugar, aquele moço estava lá sentado, um rapazinho jovem, todo apedrejado, cheio de sangue na perna, sangue no braço, sangue na cabeça, sentado. Mas não tinha ninguém do lado dele, porque ele provavelmente cometeu algum delito, e naquele lugar, o apedrejamento é na hora. Se sobreviveu, beleza. Se não sobreviveu, morreu. Então isso eu vi agora, há 7 anos atrás. Imagina nesse tempo aqui da parábola. Então, preste atenção, que tem muita gente sendo apedrejado nesses dias, pelas suas emoções, pela sociedade que o cerca, às vezes pela família que está tão ferida quanto. A família não dá conta, ela não sabe lidar com isso.
E aí, querido, pesa sobre nós o Espírito Santo de Deus, o Consolador, que fazendo com que você abra a sua boca e a palavra saia como uma rema de Deus, e encontre guarida no coração de famílias destroçadas, de filhos, de mulheres, de pais, de maridos, de esposas que estão à beira da loucura, e essa palavra rema vai trazer reestruturação, vai reconquistar esse coração ferido, vai botar luz sobre essa treva. Não existe outra alternativa. Ah, pastor, tem muitas alternativas paliativas, terapêuticas. Claro que tem. Mas a possibilidade de cura e de intervenção rápida, às vezes, só resta a graça. Às vezes não dá tempo. Às vezes a pessoa não quer conversar, às vezes não tem acesso. Às vezes é uma questão mesmo de não querer. Ela tem clausulado, não tem força para conversar. E às vezes não quer tomar remédio, não é só remédio, você vai botar a pessoa dopada até que o efeito passe e ela volte mais angustiada ainda, porque sempre tem uma rebordose, sempre tem uma contraindicação. Então muitas vezes, irmão, que essas pessoas precisam de Jesus. E eu me lembrei aqui agora, Deus ministrou ao meu coração do carcereiro, que ao ver as prisões se abrirem, ia lançar-se sobre a sua espada. E diz a palavra que o discípulo gritou lá de dentro: não te faças mal, estamos todos aqui. Apesar das portas das prisões terem sido abertas pelo terremoto de Deus, ninguém saiu, e aquele carcereiro então já ia se punir, porque não tinha alternativa para ele, porque se ele é preso, seus filhos iam ser levados como escravos, então ele prefere tirar a sua vida. Mas há uma intervenção do apóstolo ali na hora, que diz: não, para tudo, nós estamos aqui. E aquele homem que ia se matar, no início daquela madrugada, às 3 da manhã, ele está lavando as feridas do apóstolo e sendo batizado nas águas. Tem jeito, meu irmão, tem jeito. Você tem a palavra rema nos teus lábios, você tem o Espírito da promessa, você é um cântaro de remédio para essas pessoas, porque Deus habita em você. Por isso eu quero encerrar orando, porque o Pai tem pressa para salvar, o Pai tem pressa para colocar no colo, e vai ter gente que vai dizer: não merece, não participo da festa. Aí você diz: problema é seu, fica sem comer churrasco, otário. Porque aquele que estava morto voltou, e eu quero comemorar, independente do que tenha feito. Aleluia. Eu quero orar, meu irmão. Quero orar por você que quer ser esse emissário de Deus, para levar a palavra de consolo àqueles que estão oprimidos e angustiados. Se você quiser, saia do seu lugar e venha à frente. Nós vamos encerrar orando pela igreja. Venha à frente. Venha para ser um emissário de boas novas. Venha à frente. Venha à frente. Aleluia. Aleluia. Deus quer te usar, meu amado, para ser um porta-voz das boas novas que curam, salvam, restauram, libertam os cativos. Essa unção está sobre o lombo da igreja, porque através do nome de Jesus nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. E Deus quer usar você, não é usar o pastor Pedro, não é usar o pastor fulano, o irmão ciclano, não, é usar você. Eu e você somos iguais diante de Deus, carentes da mesma misericórdia. Não há sistema meritório da graça. O que há é uma geração carente de graça, da qual eu sou o mais carente. Dê um passo mais à frente, irmão, para que caiba mais gente atrás, por favor. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos dessa graça.